Bom, vamos lá. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos vocês. A gente está fazendo essa aula inaugural, né? Então, através aí de um plano de desenvolvimento individual para todos vocês, né? Então, a gente está preparando um treinamento, né, de comunicação e expressão verbal com a equipe do Letterino. Então, a gente foi aí para o mercado para buscar profissionais o mais qualificado para que pudesse oferecer esse desenvolvimento para a gente, né? Então, quando a gente fala de comunicação, né, expressão, para a gente, principalmente para o momento em que a gente está atuando, para as posições que nós estamos, essa ferramenta ela é extremamente necessária para que a gente possa ali demonstrar as nossas competências, para que a gente possa influenciar pessoas de forma positiva, para que a gente consiga transmitir aquilo que a gente tem como objetivo. Não quero dar muito spoiler aí na fala dos nossos colegas, mas eu acho que pensando nesse desenvolvimento individual para todos nós, eu acho que é extremamente importante. Poucos de nós tivemos essa oportunidade de trazer para as nossas competências algo que, de fato, acaba que a gente, né, e que poucas pessoas têm essa competência desenvolvida, e que a gente tem dificuldade, a gente vai ter que ultrapassar essas barreiras, mas a gente, como recursos humanos, a gente tem uma missão bastante importante, e a gente sabe que comunicação, expressão, a gente tem condições de desenvolver, né, como a oratória, enfim. E a gente gostaria de proporcionar para vocês, então nós buscamos aí, durante esse período de pandemia, alternativas para que a gente pudesse desenvolver algo que, pensando no momento em que a gente está vivendo como concessionária, buscando também como a gente está vivendo aí a pandemia e buscando alternativas para que a gente pudesse ter um agente facilitador para nos desenvolver em relação a essas competências, né? Então, a gente encontrou um formato híbrido para oferecer esse curso para vocês, né? Pensando aí não só o curso, mas, enfim, caso durante esses meses de desenvolvimento. Eu acho que hoje esse sistema híbrido a gente está aí nos adaptando, né, nesse momento de pandemia, e pensando nisso, a gente acaba tendo que fazer algum tipo de aula invertida, que hoje a gente fala receber o material, buscar o material, acessar, ler, para que a gente possa entrar teoricamente na aula ali online, já com as informações mastigadas ali, para que a gente consiga entender de fato o nosso papel e o que a gente precisa fazer. Então, hoje a gente vai ter que se adaptar a esse momento, então, muitas vezes a gente acaba indo para a sala de aula sem ter buscado o material, ou o primeiro contato com o material é em sala, e hoje, nesse momento que a gente está vivendo, acho que algumas pessoas aqui que estão fazendo algum tipo de curso à distância, já perceberam essa mudança no sistema de aprendizagem, né, que a gente está se adaptando, então a gente vai ter que ter um esforcinho ali um pouco diferente do que se a gente fizesse aula 100% em sala, e pensando aí também nessa distribuição das aulas e das atividades, porque a gente sabe que o nosso dia a dia agora, nesse começo de concessão, né, agora nesse desafio das 16 novas praças, então a gente tentou ali o máximo possível adaptar esse modelo de aprendizagem para que vocês consigam cumprir toda a carga horária e absorvam o mais possível e de forma mais adequada no dia a dia das atividades de vocês. Então, eu passo agora a palavra para o Letterino, para que ele possa falar um pouquinho do treinamento e apresentar a Zilá também, que vai fazer parte aí. Fique à vontade, Letterino, por favor. Obrigado, Thaís. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que vocês estejam me ouvindo perfeitamente e eu possa continuar. Ok, ótimo, muito bom. É um prazer começar esse trabalho com vocês. Nós temos aí alguns grandes clientes
E quando nós começamos uma negociação, que foi com a Gisele, que nós começamos a conversar a respeito do nosso trabalho com vocês, eu me senti muito, muito feliz com a possibilidade de termos vocês como parceiros, como clientes, assim como nós temos outras grandes empresas também há muitos anos como cliente, como parceiro de trabalho. E eu tenho certeza que essa parceria será por muito tempo, será bem longa, e o que nós pudermos colaborar com o desenvolvimento de vocês na questão de comunicação, estaremos sempre, sempre à disposição. O nosso instituto está sediado em São Paulo, nós estamos em São Paulo, atuamos no Brasil inteiro, em qualquer ponto do país, isso com treinamentos presenciais, enquanto nós tínhamos apenas treinamentos presenciais. A partir do momento aí que nós começamos com essa questão da pandemia, nossos treinamentos foram todos recriados para uma condição online, não online gravado, online ao vivo, sempre ao vivo, porque ensinar comunicação gravada não dá resultado, não tem resultado muito eficaz ou efetivo, é muito pouco o resultado que se consegue com treinamentos ou com cursos de comunicação gravada, então os nossos cursos são sempre online, mas ao vivo, e também num processo presencial e híbrido, né? Que é o que nós vamos trabalhar dentro de um processo híbrido. Então, parte do nosso trabalho será à distância, parte do nosso trabalho será presencial. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria que a Zilá se apresentasse, vocês conhecessem um pouco, porque vocês estarão muito com ela, ela vai acompanhá-los durante todo o percurso do treinamento de vocês. Então, Zilá, a palavra é tua, depois eu volto. Bom dia a todos, um grande prazer estar com vocês. Eu já iniciei hoje o dia assim, eufórica por relembrar um pouco do que eu vivi nas concessões, nas rodovias. Eu trabalhei 12 anos no Grupo CCR, na SPVias, e iniciei lá como arrecadadora. Sei muito bem qual é o trabalho de uma cabine, de auxiliar de pista, e depois trabalhei na tesouraria, depois... Quando finalizei, já como supervisora de arrecadação, foram anos assim, de muita aprendizagem, muito gratificante, que agradeço muito. Então, eu conheço bastante esse universo de vocês, tenho certeza que eu vou reviver bons momentos e também contribuir com vocês nessa trajetória desses longos dias aí, né, Leterino, que vamos passar juntos. Trabalho com Leterino já há 9 anos, sempre construindo os treinamentos, acompanhando também nas salas de aula. E tenho certeza que a comunicação será uma grande ferramenta para nós construirmos juntos aí um caminho de novas histórias. Parabéns a vocês por estarem aqui. Aproveitem o curso, estudem bastante. Eu estou disponível sempre que vocês precisarem. Sucesso para cada um de vocês. Muito bom. Eu costumo dizer que o meu trabalho não seria o meu trabalho se não fosse pela Zilá, tá bem? É ela que faz com que o meu trabalho seja muito melhor do que sempre foi. Faz quase 30 anos que eu trabalho com comunicação, dou aula de comunicação. Eu comecei a minha carreira na Eletropaulo, que é uma empresa, uma concessionária de energia elétrica de São Paulo. Eu não sei se todos conhecem, mas comecei minha carreira lá. Hoje a Eletropaulo pertence ao grupo Enel, a Enel do Brasil, e já desde 1995 que eu me desliguei da empresa, mas lá eu também atuava com treinamento. Só que lá eu atuava com treinamento técnico e saí de lá para atuar com treinamento de comunicação. Isso foi em 1995, faz exatamente 26 anos que eu dou aula de comunicação especificamente. Antes disso, comecei a estudar comunicação com um propósito bem simples. Assim como cada um de vocês tem sua formação, sua atuação profissional, seu trabalho, eu entendi naquele momento da minha vida, da minha carreira, que a comunicação seria um diferencial, seria uma ferramenta que me levaria a outros patamares. E, de fato, levou. Eu cheguei a fazer vários cursos dentro da Eletropaulo, patrocinado pela empresa que eu trabalhava, vários cursos de comunicação, e essa formação me levou a trabalhar com isso. Deixei a empresa para outros caminhos e fui seguir meu trabalho aí como profissional de comunicação,
continuando na área de ensino, mas não mais de ensino técnico, eu era da área de engenharia de segurança do trabalho, dentro da Eletropaulo, e dava treinamentos dentro da área de engenharia de segurança do trabalho. Depois passei a dar aulas sobre comunicação. Então, nesses 26 anos, estamos pautados dentro desse tema, que é a comunicação humana. Eu posso garantir a vocês, vocês não vão deixar de ser o que são hoje no sentido profissional. Vocês vão continuar a ser aquilo que vocês atuam hoje, ou seja, atuar naquilo que vocês atuam hoje. Mas tenho certeza de uma coisa, a comunicação será um grande diferencial na vida e na carreira de vocês. Eu garanto isso. E eu garanto isso pelo seguinte, ao longo desses 26 anos, trabalhei dentro de grandes empresas e de pequenas empresas, trabalhei com milhares de pessoas, em que muitas delas me relatavam isso. Olha, o fato de fazer uma formação em comunicação, de aprender a me comunicar melhor, modificou a minha vida, modificou a minha carreira. Eu acredito muito numa frase que eu canso de dizer, ou não canso de dizer, porque eu digo bastante, a comunicação é a essência do desenvolvimento humano. Se não fosse pela capacidade de comunicar, nós, humanos, ainda estaríamos batendo pedra nas cavernas. Nós hoje temos o avanço tecnológico, o avanço social, o avanço em todos os outros segmentos, seja na área da medicina, seja na área técnica em cada um de nós atua. Isso só foi possível pela possibilidade, pela capacidade do humano de se comunicar. Poderíamos até dizer erroneamente, mas os outros animais também se comunicam, não é? Eu tenho aqui a minha gatinha aqui na minha casa, tenho uma gata, e essa gata se comunica comigo, ela me mostra quando ela quer algo, quando ela quer comida, quando ela quer ir para cá ou para lá, sim, sem dúvida nenhuma. Ela consegue se comunicar comigo e os animais conseguem se comunicar entre eles, isso é muito visível. Mas a capacidade da fala, a capacidade de falar, isso é inerente, isso é próprio do ser humano. E o motivo pelo qual falamos é simples. Nós falamos porque pensamos. Então, é a capacidade do pensar que nos permite o falar. Então, o que é comunicação? Bom, começa da comunicação sendo a palavra comunicação vem do latim comunicare. Comunicare, pôr em comum, partilhar, compartilhar. O que eu ponho em comum? O que eu compartilho? Aquilo que eu penso. Então, a comunicação nada mais é do que a expressão do meu pensamento, a expressão do mundo do meu pensamento. E é isso que nós fazemos, de modo geral, mais aprimorado ou de forma mais simples, nós fazemos isso, nós humanos fazemos isso, externamos o mundo do nosso pensamento. Quanto melhor você for, quanto mais você for capaz de externar esse mundo do seu pensamento de maneira clara, você será entendido melhor, você conseguirá os resultados que precisa de uma forma adequada. Isso é muito importante. A comunicação vai pautar o nosso trabalho durante um bom período, né? Nós vamos ter 2 turmas, uma turma que vai acontecer presencialmente em abril, outra turma vai acontecer presencialmente em maio. Mas, efetivamente, todos vocês, independente de estarem na turma de abril ou na turma de maio, o curso praticamente começa, nós estamos dando o start desse curso. Eu não diria que ele começa hoje, efetivamente, na parte EAD, e eu vou explicar para vocês essa parte EAD, como ela funciona, mostrar a ferramenta, porque nós estamos ainda concluindo uma ferramenta nova, saindo do forno, e que nós precisamos ainda de alguns ajustes técnicos, então vamos precisar de alguns dias para liberar o acesso de vocês. Eu outro dia havia conversado com a Thaís e com a Gisele, e havia comentado com elas que nós poderíamos até iniciar dentro da plataforma antiga, que nós ainda está no ar, mas eu gostaria que vocês começassem dentro de uma plataforma já moderna, nova, com uma série de recursos que a antiga não dispõe. Então, para isso, nós vamos precisar ainda de mais alguns dias para que os técnicos consigam concluir essa plataforma. De qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Nós temos um acesso, aqui mesmo ela não estando no ar, nós temos um acesso a ela, né?
E nós vamos dividir o nosso trabalho em duas etapas. Uma etapa que nós vamos chamar de EAD, ensino à distância, e uma etapa que nós vamos chamar de presencial. O que significa essa etapa EAD? É o que hoje, muito difundido em grandes universidades do mundo, o conceito de sala de aula invertida. Nós utilizamos o conceito de sala de aula invertida já há vários anos. Há vários anos nós trabalhamos desse jeito. Há mais de 10 anos nós estamos fazendo treinamentos, independente deles serem essencialmente presenciais, nós temos a etapa EAD. Alguns estudos na universidade, fugiu agora o nome da universidade, mas uma universidade aí na Europa, depois eu me lembro, eu falo para vocês qual é a universidade, mas um estudo feito nessa universidade mostra que nós conseguimos potencializar o aprendizado de 40% a 70% utilizando o princípio de sala de aula invertida. O que é propriamente a sala de aula invertida? O aluno, ao invés de vir para uma condição em que nós tínhamos no passado, provavelmente na nossa formação acadêmica foi feita dentro de um conceito antigo, convencional, em que você ia para a sala de aula, o professor expunha a matéria, a disciplina, o conteúdo, e depois você ia estudar sobre aquilo. No processo de sala de aula invertida, é exatamente o contrário. Você vai estudar o assunto antes de vir para a sala de aula. E quando nós vamos para a sala de aula, para o encontro presencial, você já vem com conhecimento e com dúvidas. Porque se você não tiver dúvidas, é porque você não aprofundou no conhecimento. A dúvida, ela é inerente à pesquisa. Quando nós vamos pesquisar, abre-se um universo novo à nossa frente e, claro, uma série de dúvidas aparecem. O que vamos fazer na etapa presencial? Além de sanar essas dúvidas, aplicar de forma prática tudo aquilo que você já viu na parte teórica. Isso possibilitou reduzir a carga horária de um treinamento que nós tínhamos inicialmente de 40 horas para 24. Ou seja, no passado, esse mesmo treinamento em que vocês vão fazer em 3 encontros, em 3 dias, 3 encontros, no passado nós fazíamos em 5 dias. E por que foi possível fazer isso? Sala de aula invertida. Algo muito simples, otimizou o tempo, otimizou o recurso e potencializou o resultado. Então, isso é muito favorável para nós, como profissionais de ensino na área corporativa, e para vocês, como aprendizes dentro dessa mesma área. Além desse trabalho, eu preciso fazer um comentário com vocês e pedir para vocês autorização para isso. Nós utilizamos um grupo de WhatsApp durante todo o trabalho. Isso nós temos feito com todas as turmas, nós fazemos com todas as turmas. Nos últimos anos, isso tem sido algo bastante comum. O que nos possibilita esse grupo de WhatsApp? Isso, então, nós precisamos da autorização de vocês, da concordância de vocês, para que façamos esse grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp possibilita a nós todos uma comunicação muito rápida, porque no grupo, uma informação postada ali, todos recebem efetivamente e de forma imediata. Ela propicia a nós que nós tenhamos, nós vamos ter atividades entre os encontros. Então, entre o primeiro e o segundo encontro, entre o segundo e o terceiro encontro, vocês farão atividades práticas à distância. E como é que nós vamos interagir com essa atividade prática? Pelo grupo de WhatsApp. Porque ali a gente consegue compartilhar com todos o que foi feito, discutir com todos os resultados, dar feedback a todos de uma única vez. Facilita bastante a nossa atividade e também a aprendizagem de vocês. Além disso, dentro da parte do nosso site, da parte EAD, vocês terão muito material, mas muitas vezes, no decorrer do curso, surge ali uma ideia, surge uma informação, surge um comentário, surge uma dúvida, e esse material ou aquela informação não estava prevista dentro do curso de vocês.
mas nós temos aquele material que pode facilitar o entendimento e a aprendizagem de vocês. Então, nós vamos compartilhar esse material também pelo grupo de WhatsApp, que fica muito fácil de fazer isso a qualquer momento, trabalhando, então, material complementar que for preciso e alguns que nós vamos trabalhar propositalmente apenas dentro do grupo de WhatsApp. Eu gosto de trabalhar dentro de um processo que nós chamamos de cross-mídia. Conceito, né? Conceito de cross-mídia e conceito de multimídia, para que vocês, se não ouviram falar ainda, tenham esse conceito bastante claro. Multimídia é quando eu lanço uma informação por vários veículos diferentes, ou seja, por várias mídias diferentes. Eu mando para vocês um material lá pelo site, eu mando o mesmo material pelo grupo de WhatsApp, eu mando o mesmo material na sala de aula, comento esse material na sala de aula. Isso é um processo que nós chamamos de multimídia. Eu gosto de trabalhar no processo de cross-mídia. Um processo de cross-mídia é quando eu envio para vocês informações distintas e complementares por mídias diferentes. Então, significa, no site vocês terão um material, uma informação, no grupo de WhatsApp vocês terão outras informações, no encontro presencial vocês terão outras informações, e se vocês precisarem falar comigo a qualquer momento, mandando uma mensagem, um e-mail, mesmo uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, um telefonema, ou um call que nós façamos por aqui, são informações diferentes e complementares. Esse é um processo de cross-mídia e é a forma como nós vamos trabalhar. E o grupo de WhatsApp, ele é uma das ferramentas, é um dos meios pelos quais vocês vão receber a informação. Falar um pouquinho de teoria de comunicação, muito pouco, porque isso vocês vão ver bastante já na parte EAD, vocês vão ver muito disso, mas eu quero falar um pouquinho. Já disse a vocês, comunicação vem do latim, comunicar e pôr em comum, compartilhar, compartilhar o meu pensamento, a minha informação. Então, nesse sentido, é bem simples, bem objetivo. Um princípio da comunicação. Para haver comunicação, eu preciso de duas partes. Efetivamente, duas partes iniciais. Um emissor e um receptor. Então, se eu não tenho um emissor e se eu não tenho um receptor, eu não tenho, dentro da teoria da comunicação, um processo comunicacional. Eu preciso que o receptor envie a mensagem e que o receptor receba essa mensagem. Agora, para haver comunicação, não basta esses dois personagens, não basta essas duas figuras, o emissor e o receptor. Eu preciso que entre eles haja um processo que sincronize, que conecte esses dois. E o que vai conectar? A mensagem e o meio pelo qual vamos compartilhar essa mensagem. Então, a mensagem, ela pode ser um texto que eu queira enviar para você. E aí eu preciso de um meio para enviar. Posso enviar isso por e-mail, posso enviar isso pelo WhatsApp, posso enviar isso dispondo lá no site. Eu quero falar com você. Como é que eu posso fazer para falar com você? Eu me torno emissor nesse contexto, você se torna receptor, que é o que nós estamos fazendo exatamente agora. Eu estou enviando uma mensagem para você. Você, como receptor dessa mensagem, é a antena que capta. Só que eu preciso de uma mensagem. E a mensagem é tudo isso, é o conteúdo disso tudo que eu estou expondo a vocês. Agora, eu preciso de um meio. Às vezes, mais de um meio. No caso aqui, eu estou utilizando mais de um meio. Eu estou utilizando como meio a minha imagem, a minha expressividade. Então, vocês veem o meu rosto, de alguma forma, as minhas mãos fazendo alguns gestos. Então, você tem parte da minha imagem com você aí que comunica algo. Você tem a minha voz, que não é o que eu estou falando, é a voz, é a sonoridade, a melodia, é a musicalidade, a sonoridade da minha voz como meio. E nós temos aí uma comunicação mediada. Quando a gente fala comunicação mediada, eu não estou diante de vocês conversando. Nós temos um meio tecnológico. Isso é uma comunicação mediada. Nós temos um meio tecnológico que permite que você me veja, que você me escute,
que você me ouça. E aí, então, nós temos isso como meio, meu corpo, minha voz, e um processo tecnológico fazendo com que você receba essa mensagem. Esses são os meios somados. O conteúdo é a mensagem. Eu sou o emissor e você faz o papel do receptor neste exato momento. Isso é o princípio da teoria da comunicação. Como é que o nosso curso vai abordar tudo isso para que vocês consigam desenvolver essa competência? Nós podemos dividir esse processo para efeito didático em 3 grandes blocos. Não significa que, ora, nós vamos trabalhar só um, só outro ou só o terceiro. Não, nós vamos trabalhar didaticamente um de cada vez, mas efetivamente para nos comunicarmos os 3 sincronicamente. Então, o que é que nós podemos chamar aí desses 3 grandes blocos? Nós poderíamos dizer que são 3 grandes colunas que suportam esse processo da comunicação. Nós podemos chamar de aspectos, lados. Quais são esses aspectos? Aspecto físico, aspecto técnico e aspecto psicológico. Então, nós vamos trabalhar esses 3 princípios. O que seria o aspecto físico? Corpo e voz. Se nós formos estudar aí essa questão, qualquer fonoaudiólogo vai dizer, mas voz faz parte do corpo? Claro que faz. Para nós, aqui, didaticamente, há necessidade de uma separação. Então, nós vamos estudar sobre corpo, o impacto que o corpo tem, a importância que a sua imagem tem diante daquele com quem você se comunica. Nós vamos trabalhar voz como a importância de um outro mecanismo, de um outro processo, que é a voz, é a expressão sonora da personalidade de um sujeito, de um ser humano, de uma pessoa. Ou seja, pela voz, eu consigo perceber se você está bem, se você está ansioso, se você está calmo, se você está nervoso. Ou seja, consigo perceber seu aspecto emocional, consigo perceber características suas por meio, por exemplo, de um sotaque, consigo perceber que você é de uma região ou de outra, pela forma de falar, pelos termos utilizados nessa fala, ou seja, essa voz vai dizer sobre você. É muito importante que a gente tenha aí um conhecimento e um domínio dessa ferramenta para conseguirmos obter o melhor resultado possível dessa grande ferramenta. Quando falamos lá do aspecto técnico, o que vem a ser o aspecto técnico? Ele se divide em várias vertentes. A grosso modo, eu poderia dizer aí 2 ou 3 ferramentas das que são mais importantes, ou que vai chamar mais a atenção de vocês. Retórica. O que vem a ser retórica? É uma técnica para que você consiga falar bem diante de outras pessoas. Quando a gente fala falar bem em público, dá a impressão que esse público é uma grande plateia. Nem sempre, não necessariamente. Às vezes nós temos uma única pessoa diante de nós, e nossa plateia é essa pessoa. Então é falar bem diante da nossa plateia. Seja um, sejam 10, sejam 1000, seja lá quantas pessoas forem diante de você, é falar bem diante dessa plateia. Não vou entrar em detalhes sobre isso, vocês vão ter bastante tempo para pesquisar, estudar e discutirmos e aplicarmos tudo isso. Outra questão do aspecto técnico, storytelling, é uma técnica conceitualmente moderna, só conceitualmente, porque o ser humano utiliza storytelling desde das cavernas lá, quando ele saía para caçar, voltava e contava para os seus pares, para os seus familiares, para o seu círculo social, o que aconteceu ali, nós já estávamos aplicando storytelling. Então, quando vocês ouvirem no mercado e nas pesquisas de vocês, a storytelling é uma ferramenta moderna. Sim, é tão moderna quanto o ser humano. Tem alguns milhares ou milhões de anos. Mas, como técnica de aprendizagem, ela é recente, sem dúvida alguma. Nós podemos dizer que ela inicia no final do século XX e vem aí com grande força no século XXI. Uma ferramenta extraordinária, que depois que vocês tiverem domínio dela, vocês vão ver o quanto facilita o processo de comunicação de vocês. Uma outra ferramenta dentro da questão técnica, aí eu vou só fazer abordagens, né? A importância de vocabulário, a questão gramatical, nós não vamos ter aula de gramática, mas, claro, se houver ali um erro gramatical, eu vou
Eu vou pontuar isso para vocês. Olha, é importante que você tenha um certo domínio da gramática, né? Você não precisa falar como Rui Barbosa, né? Nem como Delfim Neto, que são pessoas que falam de forma extremamente, ou falavam, né? Rui Barbosa, Delfim Neto ainda vivo, mas falam de forma muito rebuscada. Não é esse o objetivo, de entendermos e conhecermos um pouco da gramática, mas é não termos erros grosseiros, só isso. Porque quando falamos diante de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e temos ali um erro gramatical, normalmente nós somos avaliados por isso. E quanto mais você subir na carreira, mais isso será cobrado de você naturalmente, sempre, em todas as circunstâncias. Eu vou me ater aí a esses pontos do aspecto técnico e fechar com o psicológico. O que vem a ser o psicológico? É como eu me sinto quando eu falo diante de outras pessoas. Como é meu estado emocional? Como eu fico quando eu falo diante de uma plateia? E aí, grande plateia, por exemplo. Há pessoas que dizem assim, quando eu falo com 2 pessoas, 3 pessoas, é muito fácil, é muito tranquilo, me sinto confortável, eu tenho domínio do assunto e tudo flui de maneira tranquila. Aí eu entro no palco, vejo ali um número ali, ou seja, passou de 3 ou 4 já é uma multidão, e aí eu entro num desespero terrível. Ou seja, como isso funciona? Como é que eu controlo isso? Algo que de antemão já vou dizer para vocês, não me venham pedir para perder o medo de falar em público. Nós não perdemos o medo de falar em público. Depois de 26 anos dando aula de comunicação, quase 36 anos, quase não, 36 anos dando aula para pessoas, falando diante de pessoas, eu ainda tenho medo de falar em público. Então, como é que você quer vir a mim para que eu ajude você a perder o medo? O medo faz parte do processo. Na verdade, o que nós vamos aprender é a administrar esse medo, é a controlar esse medo, a fazer com que esse medo seja o potencial para o resultado que você tenha como objetivo da sua comunicação. E nós vamos utilizar isso como força, como alavanca, e não destruir o medo. Não se destrói o medo. Medo é uma das emoções básicas do ser humano. Nós poderíamos dizer que das 5 emoções básicas, dentro de alguns estudos que vocês vão conhecer e vão se aprofundar, medo, amor, raiva, tristeza, alegria, o amor ou afeto, né? Porque o amor ali, às vezes, pode dar uma impressão errônea, pode ser afeto. Então, o medo, o afeto, a tristeza, a raiva, a alegria, são emoções básicas do ser humano. Isso não se tira, nenhuma delas. Eu não sou capaz de tirar a minha tristeza, eu não sou capaz de tirar a minha alegria, não sou capaz de tirar o meu medo, consequentemente. E não se remove isso, faz parte da minha estrutura emocional. Mas eu posso aprender a potencializar qualquer uma dessas emoções, me levando para o resultado favorável, positivo. O que eu tenho como objetivo, o que eu tenho como meta. Isso sim, isso vocês vão aprender a fazer. E até quais os mecanismos que nós vamos utilizar para trabalhar e atuar nesse processo do aspecto emocional, ou do medo, ou do que nós chamamos aqui de aspecto psicológico, né? Eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês, a sala de aula que vocês terão acesso. Como eu disse a vocês, eu ainda preciso de alguns dias para que os técnicos que estão concluindo esse processo, eles terminem isso, porque nós vamos mudar todo o nosso ferramental tecnológico, e ele está atrelado ao nosso site. Então, o nosso site hoje é de uma maneira completamente diferente, tem outra imagem. Aliás, sem ser os técnicos que estão trabalhando e a nossa equipe, vocês são os primeiros a verem um preview aí da nossa página que vai entrar no ar daqui a alguns dias, tá bem? Isso daqui é uma imagem do cabeçalho superior, ele se estende ali para baixo, e vem uma série de informações, e da mesma forma como vocês lá em cima vão entrar na sala de aula de vocês exatamente por aqui. Vocês vão clicar aqui em sala de aula, né? E quando vocês clicarem aqui na sala de aula, vocês vão entrar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão entrar nesta página, que também ainda falta uma configuração aqui, mas a grosso modo, vocês vão entrar numa página semelhante a essa.
tem o título aqui do Acho que não curso que está vocês estão fazendo. não tá aparecendo, viu, Não apareceu, Letterino? Letterino. Tá bom, Não tá então, na página principal, por enquanto. tá bom. Então, é porque eu preciso compartilhar novamente. Preciso fazer novo compartilhamento. Pronto, agora está. Isso? Confirma para mim? Ok? Ótimo. Então, agora vocês estão na página do curso de vocês. Está faltando uma parte aqui ainda, que a nossa equipe não conseguiu subir ontem. Eu acredito que até hoje, no final do dia, já estará isso aqui. Nós teremos um subtítulo aqui ao título do curso, efetivamente, e uma caixa, que seria um cabeçalho, nesta parte aqui, entre o que vocês estão vendo, itens completos, resultados do curso, vai ter uma caixa aí como cabeçalho. E aí, nesse cabeçalho, temos algumas informações de boas-vindas, sejam bem-vindos e tudo mais. Isso que vocês estão vendo aqui como introdução ao curso, ele, na verdade, vai para esse cabeçalho, vai aparecer dentro desse cabeçalho, haverá uma imagem aí, haverá o logo de vocês, estará aí, porque é um curso especificamente montado para vocês, é um curso formatado dentro da necessidade de vocês. Então, é um trabalho direcionado para vocês. Nesse sentido, o logo da Eixo SP estará lá, ali dentro também, como sendo trabalho do curso de vocês. Aqui, vocês terão os vários módulos, tá bem? Alguns módulos vocês têm aqui, outros vocês não terão aqui, vocês terão no manual de treinamento. Quando vocês entrarem nessa introdução, eu vou até entrar, não tem nada lá dentro, mas eu vou entrar só para mostrar para vocês. Terá um texto aqui, e você vai ter aqui o manual de treinamento, tá vendo? Faça o download do manual de treinamento. Se você clicar aqui, você vai abrir o manual de treinamento. Eu vou mostrar em seguida para vocês o manual de treinamento, que vocês vão receber por aqui. Então, alguns módulos, eles estarão apenas no manual de treinamento. Alguns módulos estarão apenas aqui na página de vocês, tá bem? Por exemplo, vocabulário estará só no manual de treinamento, califasia estará só no manual de treinamento, não terá aqui. Vou voltar lá, ok? Eu vou mostrar para vocês uma outra aula, assim, apenas superficialmente. Vamos imaginar aqui o módulo retórica. Quando você abrir o módulo retórica, percebam que abriu aqui as aulas do módulo retórica. Vocês terão algumas aulas aqui e também um material complementar lá no manual de treinamento. Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu vou abrir uma aula qualquer aqui, ó. Vou abrir essa aula aqui, para que vocês vejam como é que funciona. O ideal é que vocês façam isso na sequência, né? Esse é o ideal. Caso vocês queiram seguir aleatório, não há problema, você pode fazer isso. Eu sempre recomendo que faça na sequência, que isso facilita bastante a vida de vocês. Isso. Abriu aqui uma aula, que é a aula Despertar e Manter a Atenção. Tem uma imagem lá em cima, essas imagens são variadas, nós temos aí um texto, uma série de informações, estratégias, o que é, por exemplo, uma estratégia de ir direto ao ponto numa apresentação, o que é uma estratégia de metáfora, o que é suspense, e assim sucessivamente até o final da matéria. Você terminou de estudar essa matéria, item completo, você colocou o item completo, vai aparecer lá no início da sua página que você já fez, ele vai aparecer ticado ali que você já fez. Então, se você seguir aleatório, não tem problema, você vai saber qual você não fez por isso. Por esse item ticado ali, você vai ver que não está ticado esse item, não é? Vamos entrar aqui, por exemplo, em Storytelling. Você pode entrar direto daqui, ou você pode voltar lá na página principal e entrar ali entrar por lá, né? Então, por exemplo, vamos entrar numa aula aqui em que eu tenha isso aqui, vai.
Isso aí, o storytelling aplicado do cinema para a empresa. Então, como funciona? No cinema, vocês vão aprender isso, né? Como é um roteiro de cinema, como é um roteiro de uma história, e como é que eu faço a passagem disso, por exemplo, de um aspecto que vocês vão conhecer depois, incidente citante, o que é o incidente citante numa história comum ou no cinema, e o que é o incidente citante na empresa, quando você for fazer uma apresentação corporativa, e assim sucessivamente. Eu quero entrar aqui numa aula, por exemplo, de voz, uma introdução de voz, só para vocês verem. As aulas de voz, todas são vídeos. Algumas aulas vocês terão vídeos, outras aulas não, mas de voz, essencialmente, todas serão em vídeo. Na aula de introdução tem um pequeno texto introdutório aqui, explicando para vocês o que é voz, e logo em seguida vem um vídeo falando sobre voz, o início da ideia ou do conceito de voz. Essa senhora que aparece aqui é Leni Quirilos. A Leni Quirilos é uma fonoaudióloga bastante conhecida, bastante conceituada. Esses vídeos aqui foram trazidos e disponibilizados pela Você SA, está no site da Você SA e está disponível, aberto, e nós trouxemos porque são precisos para o que a gente quer aqui como resultado. Quando eu digo preciso, no sentido de necessário e no sentido de exato. Excelente, os vídeos, são vídeos curtos. Vocês vão ver que você tem ali aproximadamente 10 aulas no módulo voz. Essencialmente, eles são vídeos de 3 minutos. Então, você vai ter aproximadamente, dividido em 10 ou 11 aulas, mais ou menos 30 minutos de vídeos falando sobre voz. Depois vocês têm material complementar no manual de treinamento e terão depois um material complementar na sala de aula presencial, que aí vai ser exposição e prática. Tá? Basicamente, aqui está a parte EAD. Vou voltar lá para a página principal, não vou ficar entrando em muita página não, porque isso aí não nos interessa nesse momento, apenas para que vocês tenham ideia do que seja essa ferramenta e de como ela funcione. Lembrando que ela vai mudar pouca coisa, características aí de layout, muito pouca coisa. A grosso modo, nós vamos ter isso que vocês acabaram de ver aí. Eu vou compartilhar com vocês a imagem do manual de treinamento, então eu preciso tirar essa imagem daqui, tá? Ó, aqui, se vocês quiserem, vocês conseguem abrir todos eles, né? Eles ficam fechados para facilitar, mas vocês podem abrir todos eles. Vamos lá para o manual de treinamento. Eu vou compartilhar o manual de treinamento fechando aqui a minha exposição, e aí eu gostaria de abrir para perguntas ou para o comentário da Thaís, se ela quiser fazer uso da palavra. A qualquer momento também que vocês tenham dúvida de acesso, é só entrar em contato conosco, que nós estamos sempre à disposição. Sim, inclusive eu gostaria de criar de imediato esse grupo, ou até pelo menos ao início do acesso de vocês, o grupo de WhatsApp, porque qualquer dúvida que vocês tenham, às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, e ali a dúvida aparece, esclarece já para todo mundo. Creio que vocês estejam visualizando agora, tá ok? Me sinaliza, por favor, a capa do manual de treinamento. Eu não vou diminuir muito aqui, até acho que dá para diminuir aqui para mostrar a capa por inteiro. Isso, dá sim. Fica muito pequeno assim? Não? Tá bom. Então, a capa é essa daqui. Nós escolhemos aqui uma imagem de uma rodovia e pedimos permissão para a Thaís para que nós utilizássemos o slogan de vocês como slogan do treinamento. Então, o treinamento de vocês tem um slogan, todos os treinamentos nossos, todos, sem exceção, todos os treinamentos têm um slogan. Nós criamos um slogan para cada treinamento. Quando nós vimos o slogan de vocês, o que foi a ideia aí? Bom, o slogan de vocês é o slogan do treinamento, porque ele está diretamente ligado, e quando nós falamos caminho para novas histórias, é exatamente o que nós vamos fazer. Um curso nada mais é do que um caminho, né? Um curso é um caminho.
E novas histórias é o que nós vamos ser capazes de criar no decorrer e ao final do trabalho que nós vamos desenvolver aqui. Esse manual de treinamento tem 58 páginas, contando com a capa de abertura aqui e mais uma página de encerramento lá no final. Passa por índice e assim sucessivamente vocês vão ver aí uma série de informações nesse manual que vocês vão receber, tá? A parte do aspecto psicológico que eu disse a vocês, olha, uma parte vocês terão aqui na parte EAD, outra parte vocês terão aqui no manual de treinamento e outra parte vocês terão na etapa presencial, tá? Então, eu não vou seguir todo o manual, não importa, vocês vão receber, vocês vão ver e ler. Eu sugiro que vocês leiam tudo isso, estudem tudo isso. Às vezes acontece de alguém chegar na sala de aula e dizer assim, olha, eu não tive como ler tal parte, eu não tive como acompanhar tal processo. Ok, nós vamos procurar, de um modo geral, dar a informação o máximo possível, mas tenha certeza, se você fizer toda a parte que antecede, que é a sala de aula invertida, ou seja, estudar antes de vir para a parte presencial, você vai potencializar o seu resultado entre 40% e 70%. Pode ter certeza disso. Isso, experiência de longos anos já aplicando esse processo desta maneira. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para perguntar o que quisessem, ou a Thaís, se ela quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição para responder o que vocês quiserem. E o que eu for capaz de responder, tiver conhecimento suficiente para isso. Ô, Leterino, eu tenho uma dúvida, talvez se estenda para a Thaís também aqui. Você passou ali sobre alguns temas, né? Eu só fiquei curioso se a gente tem uma parte, né, algum módulo, alguma aula, bem parecido com Media Training, né? E como falar em público na televisão, no rádio, alguma coisa nesse sentido. Mais uma curiosidade. Na etapa presencial, você terá isso aí bastante. E você também vai fazer isso nos exercícios que eu falei entre módulos, entre encontros. Não é, na verdade, não são entre módulos, entre encontros. Quando você for para o primeiro encontro, terá uma série de atividades ao longo desse dia, né? Eu não sei se a sua turma é de abril ou é de maio. A turma de abril está prevista esse encontro no dia 5, né? Nós vamos confirmar se todo esse processo nos permitir fazer efetivamente no dia 5, mas está tudo planejado para o dia 5. Você fará uma série de atividades em sala de aula presencial exatamente com esse foco, que vai nos trazer esse resultado. E ao terminar esse encontro nesse dia, Eduardo, eu vou propor a você exercício que você faça. Então, você tem uma semana para fazer esse exercício. Na verdade, você não terá uma semana, né? Porque o próximo encontro será na segunda-feira seguinte. Você terá alguns dias para fazer o exercício e postar o exercício no grupo de WhatsApp. Todo mundo vai conseguir assistir o exercício que você fez. O exercício serão gravações, ou seja, vou pedir a você que faça uma apresentação com um determinado tema, aplicando determinadas técnicas que você já aprendeu. Fez a gravação, isso você vai fazer no seu espaço de trabalho, na sua casa, no lugar que você entender que seja mais adequado, vai gravar um vídeo e eu vou dizer, olha, tem 5 minutos para essa apresentação, tem 3 minutos para essa apresentação, tem 10 minutos para essa apresentação, ou seja, vamos definir tempo, vamos definir o tema e vamos definir a técnica que você precisa aplicar naquele exercício. Postou aquilo ali, eu vou assistir, todo mundo vai assistir, né? Está à disposição para todo mundo assistir, mas eu em particular, eu e a Zilá, vamos assistir, vamos analisar e te dar um feedback daquilo ali. Alguns feedbacks individuais, alguns feedbacks coletivos. Quando for pertinente o coletivo, vamos para o coletivo. Todo mundo aprende com seus acertos, todo mundo aprende com seus erros. Quando o feedback for algo que haja necessidade de uma individualização, eu vou fazer isso. Eu vou mandar uma mensagem para você, porque como eu tenho você no grupo de WhatsApp, eu tenho você também no privado. Mandar uma mensagem para você e dizer, Eduardo,
veja um horário em que a gente possa conversar sobre a sua apresentação, sobre o feedback da sua apresentação. E aí eu vou conversar com você em particular. Isso pode ser via telefone, via imagem WhatsApp, via Zoom, ou seja, nós ajustamos entre nós dois qual será o melhor mecanismo. Se eu precisar mostrar para você alguma coisa, eu vou querer imagem. Vou dizer, olha, veja um horário que você consegue falar comigo pelo WhatsApp, mas pelo vídeo, não só por áudio, para que a gente consiga mostrar para você algum detalhe. Se não houver essa necessidade, simplesmente uma ligação telefônica resolve o problema, eu te passo aquilo ali, a informação precisa e acabou. Respondi sua pergunta, Eduardo? Respondido. Você tem a certeza que você vai ficar bom nisso? A gente tenta. Não tenta, faça. Você vai ver, você vai ficar bom nisso, pode ter certeza. Se já não é, né? Se já não é, se já o é, vai aprimorar bastante. Porque a partir do momento em que você passa a ter domínio de algumas técnicas, alguns conhecimentos e algumas práticas, porque não é apenas o conhecimento técnico. O conhecimento técnico por si só, ele não traz grandes resultados. Eu costumo dizer que aprender a se comunicar é muito parecido com aprender a nadar, aprender a dirigir automóvel, aprender a andar de bicicleta, ou até, para uma criança, aprender a andar. É muito parecido. Você já imaginou se eu mandar um manual para alguém de como nadar? Então, está aqui o manual, como nadar. E eu dou ali um monte de vídeos mostrando, olha, você faz isso, faz aquilo, põe a cabeça de lado, respira, volta para dentro d'água, dá uma abraçada, bate as pernas. Ok, você entendeu tudo como funciona. Aí eu te jogo dentro de uma piscina que tem 4 metros de profundidade. Fatalmente, vamos ter um acidente grave, se não fatal. Então, não funciona. E falar em público, se comunicar, é exatamente a mesma coisa. Sim, precisamos da parte teórica. Ela é importante, ela fundamenta, ela dá base, é a teoria, aquilo que você vai entender o porquê está fazendo aquilo, tudo justo, tudo perfeito. Agora, quando você vai fazer efetivamente, existem outras questões que entram ali. E se você não o fizer efetivamente, ou seja, a parte prática, não terá o resultado. Por conta disso que eu, no princípio da minha fala, comentei com vocês. Nós não damos cursos de comunicação online gravado. Não funciona. O curso de comunicação online ao vivo, eu garanto a vocês que funciona. Fizemos várias turmas, muitas turmas, com resultado maravilhoso. Então, é assim, se houvesse a decisão por parte da empresa de vocês, ao invés de fazer o presencial, vamos fazer tudo online. Ok, vamos fazer tudo online. Eu garanto o resultado disso. Garanto efetivamente o resultado disso. Mas, se nós temos a possibilidade do presencial, puxa vida, é a minha saudade de encontrar alguém. Eu estou dentro desse espaço, dentro desse, inicialmente, escritório, que agora já é um estúdio. Vocês não conseguem ver, você só vê o cenário de fundo, né? Mas eu tenho aqui câmera, luz, microfone, ó, tenho microfone aqui de estúdio, eu tenho todo um aparato de estúdio aqui para fazer a transmissão de uma aula com muita tranquilidade. E o resultado, pode ter certeza, é eficaz. Mas, se fosse um curso, ou quando vemos aí cursos de comunicação e oratória online, gravado, não caia na besteira, isso aí não dá resultado. É a mesma coisa que aprender a nadar num curso online gravado. Você não vai nadar, você só vai ter noção de como se faz isso. Obrigado, Eduardo, pela maravilhosa pergunta que me permitiu expor aí uma série de detalhes que eu não tinha abordado e nem previsto na minha abordagem. Muito obrigado. Mais alguém com dúvidas? Olá, bom dia. Meu nome é Assis. Eu peço perdão pelo atraso. Eu tive um problema aqui técnico aqui na minha internet e por essa razão eu estou até sem o vídeo, o que já prejudica a nossa comunicação. Mas em decorrência desse assunto mesmo, eu gostaria de saber, quando você diz que
o presencial é melhor, mas que se pudesse ser ao vivo por vídeo também não haveria tanto prejuízo assim, é sabido, né? E isso é muito importante, pelo menos na minha percepção, a questão corporal e a questão de sua presença na hora de. Eu acho que o Assis travou, pelo menos. Eu acho que travou. Eu acho que ele travou. Será que ele consegue retornar? Enquanto ele retorna, deixa eu fazer uma pergunta, talvez está mais para o nosso time aí. Nós já temos local dos encontros presenciais? Aí eu acho que a Gisele que pode Eduardo, responder. já sim, a gente já tem um local, e aí a gente até faria esses encontros presenciais antecipadamente, né? Então, a gente já tinha até enviado alguns convites, e aí, por conta do momento que a gente está vivendo da pandemia, e até mesmo para a segurança de todos vocês, a gente acabou postergando esses encontros, mas serão em São Carlos, tá? Então, vão ser no hotel, tá? Em São Carlos. Obrigado. Ok, Gobo, obrigado pela sua participação. Ele está mandando uma mensagem aqui que ele vai sair. Eu quero fazer só uma pergunta para o Gobo. Você é parente do José Carlos Gobo? Acho que ele saiu já. Está no mudo, Gobo. Não, ele está no mudo. Tá Ele aqui está no ainda. mudo. Ele Tá está aí ali. ainda, mas tá Não, no não me aqui recordo desse nome. Tá bom. doutor. É que eu trabalhei tive um amigo, tive um colega de trabalho que trabalhou muito tempo comigo, isso bem quando eu tinha 18 anos, dos meus 18 até mais ou menos 25 anos, eu convivi bastante com o José Carlos Gobo. Ele era um profissional da Eletropaulo na época, aliás, na época não se chamava nem Eletropaulo, chamava-se Light. Ele era meu amigo, meu colega de trabalho, trabalhamos juntos, por isso da minha pergunta, e já faz alguns anos que eu não tenho contato com ele. Obrigado, Gobo, pela sua atenção, pela sua participação e até breve. Não sei se o Assis voltou, mas de qualquer forma eu vou responder a pergunta dele. Depois, Thaís, nós estamos gravando essa aula, como eu havia dito a você, eu vou gravar praticamente todas as aulas. Nós não vamos gravar todas as aulas, porque as aulas de vocês não são online, as aulas de vocês são presenciais. Mas eu ia gravar esse encontro, essa aula inaugural, para que depois você pudesse disponibilizar por algum sistema que você tenha. Eu deixo o acesso disponível para você, para que você possa compartilhar com os outros participantes que não puderam estar aqui hoje. E assim o Assis também vai assistir aí a resposta dele, mesmo que ele não consiga retornar. Ele faz uma menção bastante interessante. Como que pode o curso online ao vivo ser igual ao presencial, se no presencial eu tenho o corpo e no online ao vivo eu não tenho o corpo? Mas a questão acontece da seguinte forma, Assis, e da seguinte forma a todos os outros participantes do curso. Nós temos sim corpo, como temos agora. Neste exato momento eu vejo a imagem de cada um de vocês. Então o corpo está atuando. É claro, restringe a possibilidade de imagem no presencial, é muito maior. É muito mais, potencializado ao que nós temos aqui. Mas nós conseguimos o mesmo resultado. E outra, a metodologia do curso presencial, ela é diferente do curso online ao vivo. A metodologia é outra. O que vocês vão fazer é diferente do que se faz num curso online ao vivo. No curso online ao vivo, no encontro, nós temos conversas, discussões, esclarecimentos, direcionamentos, e na sequência eles fazem apresentações. Claro, cada um está no seu espaço, como nós estamos agora. Eu estou em São Paulo, alguns de vocês estão em São Carlos, outros talvez estejam em outras cidades, e nós todos estamos aqui de corpo presente, né? Nos vendo aqui, o corpo está presente.
Então, quando eu vou pedir a você que faça aquele exercício que eu havia comentado na pergunta do Eduardo, para gravar uma atividade entre um encontro e outro, aquilo acontece muitas vezes no online ao vivo. Aqui vocês têm 3 encontros. No online ao vivo, nós temos 10 encontros. Claro, aqui vocês têm 3 encontros de 8 horas. No online ao vivo, cada encontro tem entre 2h30 e 3. A previsão inicial é de 2h30, mas nós acabamos estendendo, se preciso, até 3 horas. Passado disso, já não é mais produtivo. Então, por que não faz 3 dias online ao vivo? Porque não é produtivo. Ninguém aguenta ficar 8 horas olhando para uma tela, fazendo atividade numa tela, isso dispersa demais, é cansativo demais. Por isso, nós temos em torno de 2h30, no máximo 3, no online ao vivo. Tá bem? O Assis está entrando agora, eu não vou repetir tudo isso não, vou pedir a ele que depois que assista o início disso daqui para ele entender, mas eu vou dar continuidade à explicação. Então, nesses encontros, há apresentações em que, por exemplo, eu poderia dizer agora, por exemplo, Eduardo, pode fazer a sua apresentação que você já preparou, ou seja, eu já dei a ele um exercício, né, que ele iria fazer uma apresentação com tal tema, com tal tempo, usando tal técnica ou tais técnicas. Eduardo, pode fazer a apresentação agora. Então, todo mundo está assistindo a apresentação do Eduardo e nós veríamos o Eduardo a fazer a apresentação como eu estou fazendo agora uma apresentação para vocês. A mesma coisa. Se eu quisesse uma tomada diferente, então vamos imaginar que eu quisesse uma tomada diferente. Não, eu não quero você sentado aqui aparecendo esse espacinho. Muito bem. Então, eu vou pedir a você que posicione câmera de modo em que você consiga aparecer. É lógico que eu preciso redirecionar a câmera para que aparecesse meus pés também, mas eu posso dar uma abertura de ângulo na câmera em que eu tenho uma apresentação aqui como se estivesse ao vivo, falando para as pessoas. E a plateia está aí à minha frente, eu estou vendo todos vocês na minha plateia, como se fosse presencialmente. E nós podemos fazer isso ao vivo, nós podemos fazer isso gravado. Então, isso é feito várias vezes, pelo menos 10 vezes. É como você faz na sala de aula presencial, ao vivo, só que é à distância. Como eu disse, a metodologia é completamente diferente. A metodologia para o online ao vivo é uma, a metodologia para o presencial é outra. A etapa EAD que antecede é semelhante para as duas. Então, se vocês fizessem um curso online ao vivo, teríamos essa parte da sala de aula invertida, essa parte EAD. Como vocês vão fazer a parte presencial, terão a mesma coisa. Então, essa etapa que antecede, que nós chamamos de sala de aula invertida, não muda, é a mesma. Para os 2 cursos, é a mesma. Leterino, acho interessante dizer também que ao final do curso online, ele contempla uma aula ao vivo, um encontro presencial. E aí nós vamos fazer nesse encontro presencial alguns ajustes finos nessa questão corporal também, se necessário. Porém, agora, né, com a pandemia, isso será possível só quando finalizar todo esse processo, essa questão. Estivermos em segurança. Existe uma premissa básica do treinamento, do nosso treinamento, fazer com que nós atuemos, e isso eu sei que aí a Thaís e a Gisele trabalham com ensino corporativo, com a parte de educação corporativa, é princípio para qualquer ensino que se faça. E aí não somente o corporativo, qualquer ensino. Se nós não passarmos por um processo chamado pensar, sentir e agir, nós não efetivamos a transformação. O que vai efetivar a transformação é agir no seu pensar, ou seja, na sua capacidade cognitiva, agir na sua capacidade emotiva, no sentir, agir na sua capacidade do agir efetivamente, que é o corpo. Trabalhar o seu corpo, que é a sua ferramenta de ação. Isso será trabalhado com bastante profundidade.
Isso seja no presencial, isso seja no online, ao vivo, a mesma coisa. Isso é premissa para uma boa educação, um bom ensino, seja ele à distância ou seja ele presencial. Qualquer ensino, qualquer treinamento, qualquer curso que não atuar no pensar, no sentir e no agir, ele não é eficaz. Ele não traz efetivamente uma mudança, uma transformação. E um curso que se preze, ele tem que trazer transformações. Se você entrar num curso da mesma forma que saiu, perdemos tempo, perdemos dinheiro, prejuízo. Você tem que sair dali completamente diferente. Por isso que nós chamamos de curso, treinamento, jornada, caminho. É um caminho que transforma. Thaís, eu penso que ninguém mais quer falar comigo. É com você, então, agora. Bom, pessoal, eu acho que deve ter ficado claro para a gente em relação ao modelo que a gente escolheu aí para proporcionar esse conhecimento para todos vocês. Acho que, bem como disse o Leterino, a gente tem a proposta do grupo de WhatsApp. Eu acho que através do grupo, né, Leterino, a gente pode tirar aí algumas dúvidas que possivelmente, né, teremos ao longo do caminho, e para que a gente possa apoiá-los aí, para que todos consigam participar. O que é extremamente importante é que a gente possa estabelecer aqui que todos vão conseguir participar de alguma forma, sendo a antecipação das aulas, né, que é a aula invertida, então, ou seja, a leitura do material, mas imprescindível é que nós possamos participar dos encontros, né, que estão agendados, para que a gente possa ter aí o aproveitamento de 100%. Eu acho que vale a pena também contextualizar a necessidade, o pedido desse treinamento, né? Então, esse treinamento veio a pedido aí do nosso diretor-presidente, do Sérgio Santillan. Infelizmente, ele não pôde participar. Claro que nós gostaríamos de ter um público maior participando, mas pensando nesse momento e na quantidade que seria, de fato, que nós conseguiríamos aproveitar, né, em sala de aula, e até mesmo para a gestão aí do nosso curso, nós trouxemos, então, uma quantidade um pouco menor do que o que a gente tem como expectativa, e aí ao longo do período e ao longo do tempo, a gente com a expectativa de que essa pandemia vai se normalizar, né? Então é a nossa expectativa para que a gente possa expandir esse curso para mais pessoas da equipe, né? E que a gente consiga aí ter uma boa assertividade, que a gente consiga aí caminhar com pontos positivos ao longo desse período de desenvolvimento que a gente precisa, devemos e seguiremos aí com bastante assertividade. Então, acho que é isso. Acho que se vocês tiverem dúvida em relação ao curso, eu também estou à disposição para que a gente possa se falar. Vocês já receberam já o Save the Date, né, dos módulos, né, então dos 3 encontros, cada um com as suas datas já definidas. A gente tem uma quantidade definida até pelo aproveitamento, né, então a gente preferiu dividir aí em 2 turmas para que a gente pudesse alcançar aí os nossos resultados esperados. Então, se a gente precisar aí ao longo do tempo e fazendo alguns ajustes, o ideal, eu acho que como a gente já definiu as turmas, e aí falando que são treinamentos presenciais, então cada turma acaba entrando ali até um determinado tema discutido ou atividade a ser realizada. Então, acho que é importante que a gente estabeleça ali, a gente começou na turma A, então eu preciso me esforçar, adaptar as agendas para que eu continue nessa turma, porque se a gente for fazendo a troca ao longo desses 3 encontros, pode ser que algumas atividades a gente acabe perdendo, né? Então, acho que isso é importante. Então, olhem as agendas, tentem acertar aí as reuniões previstas ao longo desse período, diante do que a gente já tem como expectativa de agenda, para que vocês consigam começar na turma A ou na turma B,
e terminarem nessas turmas, porque eu acho que daí a gente vai ter aí um resultado melhor para cada um de vocês, né? Então, acho que esse é um dos pontos. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa ficar atento, aí eu sei que a gente recebe milhões de e-mails ao longo do dia, mas assim que vocês receberem os e-mails para acesso à plataforma, é importante que vocês já deixem isso no radar de vocês, acessem para que vocês possam se programar para se preparar e assistir às aulas, ler o material, enfim, antes da aula presencial. Então, acho que isso é importante. Pensando nesse pedido aí da diretoria e da presidência, para que a gente tivesse aí o time da primeira linha participando desse treinamento e se desenvolvendo, é muito pensando nas atividades que a gente tem no dia a dia de negociação, independente dos órgãos que a gente tem, essas tratativas, tanto o Artesp, quanto as nossas reuniões de conselho, as reuniões semanais, as nossas tratativas com o poder concedente, com as nossas comunidades, com os demais órgãos. Eu acho que isso faz bastante sentido para a gente nesse momento, e é pensando nisso, né, que a gente desenvolveu aí um treinamento para que a gente pudesse abranger aí todos esses públicos, né, pensando nesse poder da negociação que a gente tem, e nem sempre a gente sabe que a gente tem, e ferramentas para que a gente possa melhorar o que a gente tem e se descobrir, né? Então, acho que pensando muito mais nesse sentido, esse treinamento para a gente, pensando nesse poder de desenvolvimento, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também, né? Então, acho que a comunicação, a expressão verbal, o timbre de voz, eu acho que isso, às vezes, a gente acaba se perdendo um pouco no nosso diálogo, no nosso dia a dia, e isso vai ajudar muito a gente, né? Então, acho que é um conjunto de que faz todo sentido para que a gente possa nos complementar nos nossos conhecimentos técnicos, né? Então, isso vai ser muito bom para a gente, e eu acho que o que a gente puder aproveitar aí durante esse período, para que a gente possa também desenvolver a nossa equipe, né? Independente da participação ou não, pensando do nosso poder aí de reflexo, né, diante dos nossos comportamentos, das nossas expressões, da nossa modelagem do dia a dia que a gente transmite, a gente acaba tendo esse reflexo também para todos à nossa volta, né? Então, acho que isso vai ser bastante enriquecedor para a gente. Bom, eu acho que é isso. Alguém gostaria de complementar? Tem alguma dúvida? A Gisele, ela vai entrar em contato com todos os participantes do curso, pedindo para vocês fornecerem o número de WhatsApp de vocês. Eu já E aí ela ia vai... perguntar se eu já posso considerar o número corporativo mesmo de todos que eu já tenho. Pode ser? Ok, eu já envio então depois. Terminando aqui, eu já compartilho, tá? Ótimo. Perfeito. Acho que o Pedro ia complementar. Pedro. Só uma pergunta, o material, quando a gente tiver acesso a esse material didático, ele tem a sequência lá de leitura, ela é bem clara lá, é só seguir a sequência de estudo, tem uma sequência. Sim, tem sim, Pedro. Quando você observar ali na sala de aula EAD, né, você vai ver que ela está numa ordem já, dos vários módulos. E cada módulo, quando você clicar nele, ele vai abrir as aulas todas daquele módulo. Então, por exemplo, na aula de voz, tem o módulo de voz, tem 10 aulas, 10 ou 11 aulas, eu não tenho certeza se são 10 ou 11, mas vão abrir as 11 aulas do lado ali. E quando você está seguindo a aula, se você terminou e quer continuar, quer fazer a próxima aula, no finalzinho, no canto direito, você vai ter vai estar escrito ali, próxima aula é tal. Se você clicar ali, você já cai na próxima aula. Se você quiser voltar na aula anterior, da mesma forma. Se você quiser ir para qualquer outra aula, vai aparecer uma barra na sua lateral mostrando os outros módulos todos. Se você clicar nele, vai abrir todas as aulas daquele módulo. Se você quiser voltar para a página inicial, mesma coisa. Você vai ter todos os módulos
fechados. Quando você clica nele, abre as aulas e você entra na aula que você quiser. O ideal, como eu sugeri a vocês, que vocês façam na sequência. Não quer dizer que você precise necessariamente fazer na sequência. Vamos imaginar, começa lá com retórica e você quer começar com voz. Tudo bem, vai lá em voz, clica em voz, faz as aulas de voz. Tecnicamente, nós conseguimos acompanhar tudo que você estiver fazendo. Tá? Quando você estiver assistindo uma aula, quando você estiver conectado ali naquela aula, quando você mudou de aula, o sistema mostra tudo isso para nós. Olha, o Pedro estava na aula de voz e ele passou para a aula de retórica. Tá tudo bem, a gente tem um relatório disso, mas não fazemos nada com isso, simplesmente informação que o sistema nos fornece, só para que a gente consiga acompanhar, de modo geral, os alunos. Quando nós percebemos que um dos alunos, ou alguém em particular, não interage, não faz nada, ele não entra, ele não vê as aulas, ele não responde as perguntas finais, porque a cada módulo você tem uma sequência de perguntas, um questionário. O objetivo desse questionário não é avaliar seu conhecimento. O objetivo desse questionário é fazer com que você reflita sobre aquilo que você aprendeu. Então, às vezes, você vai responder ali uma pergunta, as perguntas não são teste, não são opção A, opção B, opção C, não, são todas descritivas. Está uma pergunta ali, o que é tal coisa, né? O que é, quais são as vantagens de tal situação. Você responde aquilo. Quando você me responde, se você responder errado, eu vou ler ali a sua resposta. Eu vou interagir com você, eu vou mandar para você, Pedro, eu sugiro que você reflita melhor sobre essa resposta que você me deu na aula tal. Se você deu a resposta adequada, não precisa ser exatamente o que estava escrito ali, ou seja, está na linha de pensamento, perfeito. Não vou interagir com você, não vou responder nada para você. Às vezes, eu dou uma resposta nesse sentido. Pedro, reflita melhor sobre tal resposta que você me deu. E aí, ou você não me dá mais resposta nenhuma, ou responde de novo de forma não adequada. Eu não vou insistir naquilo, eu vou deixar para a sala de aula. Quando chegar na sala de aula, Pedro, quando nós estávamos lá trabalhando, você falou tal coisa, isso daqui que você falou lá é assim que funciona. Eu vou te explicar, eu vou mostrar para você de forma prática como é que você aplica isso. Tá? Então, há uma interação durante praticamente, a partir do momento que a gente começa na etapa EAD, até o último dia do encontro lá, há uma interação entre nós quase que constante. Desde que você queira essa interação, nós estamos à disposição. Se às vezes eu, particularmente, não conseguir interagir com você, a Zilá vai interagir com você. E nessas interações à distância, muitas vezes será ela mais do que eu. Muito mais ela do que eu. Quando vocês entrarem, por exemplo, no módulo Storytelling, cria um monte de dúvidas aquilo ali. Quando você estuda, ok, entendi. Vamos para a aplicação. Vai aplicar? Não aplica direito. Isso é comum acontecer isso. Tá bem, então você não aplicou direito, aí ela vai interagir com você, percebe que isso aqui que você fez é de tal forma, na sua vida não acontece assim, começa a trazer exemplos do seu cotidiano, para que você entenda pelo cotidiano como aquilo funciona. Então ela vai interagir muito com vocês nesse sentido, tá? Haverá uma interação entre nós aí de um período bastante longo, além das 3 semanas juntos, mais aproximadamente 3 semanas à distância. Então, nós estaremos aí quase que 2 meses trabalhando juntos. Tá bom, obrigado. Esclareceu. E se tiver qualquer dúvida, Pedro, começou ali, deu acesso, olha, o acesso de vocês está liberado. Eu vou dizer, inclusive, como vai ser o acesso de vocês. O login é o e-mail de vocês e a senha é o primeiro nome tudo em minúsculo. Sugestão, assim que vocês fizerem o primeiro acesso, vai lá e muda a senha. Por que é que a gente faz isso? Por que põe desse jeito? Porque facilita muito. Né? Eu ponho lá, eu não sei o teu e-mail, Pedro, mas é pedro.nogueira@eixosp.com.br, por exemplo. Esse é o teu login. Tua senha, Pedro. Fez o acesso? Isso aí vocês todos, então, já de antemão têm essa informação. Independente depois da Gisele encaminhar isso para vocês, de eu encaminhar isso para vocês, vocês já sabem que é isso daí. Fez o acesso, vai lá, troca a senha, porque todo mundo já sabe qual é a sua senha, para que ninguém entre ali, mexa nas suas coisas,
porque tem o seu andamento, né? Tem o seu trabalho feito ali. Para que ninguém faça isso, você vai lá e muda a sua senha, põe uma senha de seu conhecimento e tá tudo bem, segue a vida. Tá ok, tá joia. Obrigado. Obrigado a você. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Ótimo. Então, Penso que esclarecemos bastante. E assim que nós tivermos os grupos montados, eu vou montar 2 grupos, tá bem? Um grupo com a turma de abril e um grupo com a turma de maio. Não vou misturar porque as atividades são diferentes e até para que o grupo que vai fazer depois não veja o que o grupo que está fazendo antes já fez e como está seguindo, quais são os resultados e tal. Então, para que tenha uma diferenciação ali entre os 2 grupos, cada um no seu momento, mas eu vou interagir com os 2 grupos simultaneamente, se preciso. ótimo. Acho que um ponto importante também, Leterino, que eu acabei esquecendo, e aí agora com essa abordagem me lembrou, né? Então, o que eu acho que o que vale a pena, né, a gente falar e combinar aqui é quanto às atividades que a gente vai fazer, né? Então, quem, obviamente, vai fazer o curso em abril, né, que a gente não divida isso com as pessoas que vão fazer em maio, né? Para que a gente possa ter aí o mesmo aproveitamento, né? E às vezes a gente dividindo isso, querendo ajudar o amigo, a gente acaba criando algumas barreiras. Então, é importante aí que cada um viva o seu momento no momento certo. Não tire do outro a oportunidade de crescer. É. Também. Assim que formar os grupos, nós vamos reforçar essa questão também com eles. Ótimo. Bom, pessoal. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Sejam todos muito bem-vindos. Já me sinto em treinamento com vocês. Ah, que bom. Gente, vamos fazer essa fotinha para registrar. Ótimo. Câmera. Já tirou, Gisele? Não. Esperar todo mundo ligar. Deixa eu ver se vai, gente. Acho que falta o Márcio e o Assis. Vamos ver se eles vão ligar. O Assis acho que estava meio com problema O na Assis estava internet dele. sem câmera. E o outro que está ali como Instituto Leterino é a minha câmera que está aqui na minha lateral. Vai mostrar minha imagem duplicada, então não precisa. Não tem problema. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Deixa eu ver se... Espera que teve uma pessoa que fechou o olho. Vamos tirar de novo. 1, 2, 3 e já. Vamos ver agora. Aí, ninguém de olho fechado. Ótimo, gente. Muito bom. Assim que esse vídeo for processado, Thaís, porque ela leva uns 40 minutos para processar o vídeo, assim que ele estiver processado,